Estamos começando mais um Prosa Digestiva e hoje nós falaremos sobre como ter resultados sem deixar de comer as delícias, as coisas que você mais gosta. Eu acho que a gente teve algum problema de conexão aqui e a live que estava acabou caindo. Aqui o pessoal já está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Já estou aqui com o meu cafezinho, espero que vocês estejam aí com água ou com chá ou com o café de vocês. Quem já almoçou e já comeu carne, né? Por favor, não tomem café logo depois do almoço, esperem. Eu ainda não almocei, então já tô aqui com o meu. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Comenta aqui pra mim se o som tá bom. Olha, temos aqui um projeto noiva. Esse assunto vai ser importante pra você. Comenta aqui pra mim se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, se a gente já pode continuar. E eu quero saber de vocês. Você que tá aqui hoje, qual que é o teu objetivo? Por que você faz dieta ou não faz dieta, né? Conta aqui pra mim. Por que você tá buscando mudar o teu corpo ou melhorar alguma coisa na tua saúde? Por que isso é importante pra você? Comenta aqui pra mim. Som e vídeo ok. Beleza, gente. Que bom que tá tudo certinho. Por que eu tô perguntando isso? Porque quando a gente fala sobre comer as coisas que a gente gosta, a gente precisa entender por que a gente está deixando de comer uma determinada coisa. Então, quando a gente sabe qual é o nosso objetivo, fica muito mais fácil a gente conseguir manter uma dieta. A gente tem clareza sobre aquilo que a gente está buscando. Alguém falou aqui, hipertrofia e ganho de massa muscular. Esse é um bom objetivo e que exige, por exemplo, uma dieta. Quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente entende que também é necessário fazer uma dieta para obter esse resultado. Quando a gente fala sobre tratamento de doença digestiva, quando a gente fala sobre melhora do funcionamento intestinal, tudo isso exige que a gente faça uma dieta, né? Que a gente consiga manter uma alimentação dentro de um determinado padrão para que a gente consiga atingir aquele determinado objetivo. Ficou claro até aqui para vocês? Comenta aqui para mim o que vocês têm de objetivos. Então, entender qual é o teu objetivo é sempre o primeiro ponto, né? Por que eu trouxe esse assunto aqui pra vocês? Porque eu acho que todo mundo, no fim das contas, né, todo mundo que faz uma dieta, todo mundo que mantém um padrão alimentar saudável, quer conseguir ter espaço para conseguir encaixar as coisas que gosta de comer, ao mesmo tempo que consegue continuar mantendo os resultados a longo prazo, ou pelo menos atingir, né? Então você quer atingir um determinado resultado, depois que você atinge, você quer manter. E o segredo para tudo isso é você conseguir saber encaixar essas coisas que você gosta de comer dentro desse padrão alimentar, né? Então é muito importante a gente entender qual é o conceito de tudo isso, porque dá para fazer as duas coisas. Eu atendo muitos pacientes que passam por processos de emagrecimento, que fazem tratamentos intestinais, inclusive pacientes que já entraram numa fase ali de manutenção, e à medida que a gente vai aprendendo a escolher as coisas, a comer as coisas da forma como a gente deveria comer, fica muito mais fácil a gente conseguir ir administrando, né, e conciliando essas duas coisas. Rafael comentou aqui, me sinto mais funcional com um percentual de gordura na faixa dos 10%, mas gosto de quando estou abaixo de 10%. Ou seja, é um objetivo desafiador, né? Se a gente tá falando aqui de um percentual de gordura tão baixo quanto um percentual de gordura abaixo de 10%, a gente sabe que a gente vai precisar fazer algumas estratégias tanto para alimentação de base, para o padrão alimentar dessa pessoa, quanto para encaixar essas exceções, porque se você começa a abrir muitas exceções, a gente acaba não tendo, né, o resultado esperado, a gente acaba estragando o resultado que foi conquistado ou a gente nem consegue atingir ele. Então eu separei alguns tópicos aqui para eu não esquecer de nada. E se você ainda não está no nosso grupo de avisos, me manda um direct que a gente envia para você o link para você poder entrar no grupo de avisos, porque no grupo de avisos a live não vai ficar salva aqui, né? Então se você quiser ter acesso a esse material depois, você não vai conseguir porque ela não vai estar salva, mas no grupo de avisos a gente manda o link da aula depois se você quiser assistir novamente. Então vamos lá, entrando aqui já mais profundamente no conteúdo. Então eu queria começar isso com uma pergunta bem específica. Quando foi que você pensou sobre a última coisa que você comeu, né? Sobre alguma coisa que você comeu? Quando que você parou para pensar sobre aquilo que você estava comendo? Ou, por exemplo, a gente tá aqui na hora do almoço, são 12:10 agora.
Quando você foi comer, se você já comeu hoje ou se você tomou café da manhã, você pensou a respeito daquilo que você estava comendo? Ou você foi só lá e comeu o que estava na tua frente, o que tinha na geladeira, sem pensar em nada, comeu mexendo no celular? Como é que foi esse processo para você? Conta aqui para mim nos comentários. Porque o pensar a respeito daquilo que a gente come é o primeiro passo para esse processo de conciliar tanto aquilo que a gente gosta de comer, quanto os resultados que a gente quer manter através do processo que a gente está fazendo. Porque quando a gente não pensa sobre aquilo que a gente come, quando a gente está num modus operandi automático, né? Então você só sentou e comeu sem olhar para a comida, sem pensar no que você estava comendo, você só sentou e colocou tudo para dentro muito rápido, não mastigou direito, atrapalhou toda a digestão, todo o processo digestivo. Você acaba nem percebendo muitas vezes aquilo que está sendo consumido. Então você não consegue saber se você gosta de fato daquela comida, você não consegue saber se ela estava saborosa, você não consegue saber se ela vale a pena ou não. Você só colocou a comida para dentro. Então, se a gente for parar para pensar, se você faz isso com coisas da tua alimentação de base, né, com aquilo que você come na maior parte do tempo, qual a chance de você não fazer a mesma coisa com as besteiras que você come fora da dieta? Com as coisas que você come ali, que você sabe que deveriam estar, né, no campo das exceções. Qual a chance disso não acontecer? Vocês estão conseguindo entender esse primeiro ponto sobre o pensar a respeito daquilo que a gente come? Comenta aqui pra mim. Ó, o Rafael mandou, penso no que como, mas também como sem pensar. Exatamente. Muitas vezes a gente... vamos pegar aqui uma situação cotidiana. A gente tá com fome, então você tá sentindo ali uma fome. E dessa fome você entende que você precisa comer alguma coisa. Se a gente tá com uma fome fisiológica, né? Então se a gente teve ali as transmissões dos sinais de fome e a gente sente que precisa realmente comer uma comida, essa fome ela não é uma fome seletiva. Ela não é uma fome cheia de critérios que você vai ficar pensando sobre 1000 coisas e selecionando aquilo que você vai comer alguma coisa para matar a tua fome. Você está com fome, você quer comer, né? Então essa fome menos seletiva, ela faz também, ela coloca a gente num patamar, né, de suscetibilidade maior a abrir exceções, né, a comer coisas que estão fora da dieta. Então é muito importante a gente também saber lidar com essa sensação de fome, né, com essa sinalização de fome. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. O que eu queria... Aqui, ó, a Carol é minha paciente, Carol Spinetti, ela comentou aqui: tenho sido bem criteriosa nas minhas escolhas e me perguntado se estou com fome ou com vontade de comer. É exatamente isso, Carol. A gente vai falar mais profundamente sobre essa questão de diferenciar a fome da vontade de comer. A Carol é a prova viva, muito legal que você tá aqui. A Carol é a prova viva de que quando a gente aprende a exercer o critério, cara, a gente fica imparável, entende? Em relação aos resultados, em relação à manutenção dos resultados, em relação à aquisição, né, dos resultados, e sem ter que necessariamente abrir mão de tudo aquilo que a gente gosta de comer, né? Então, acho que entender, se você para pra pensar, é o primeiro ponto. E aí, já trazendo um conceito um pouco mais técnico, o que eu queria que vocês pensassem? Quando a gente tá no modus operandi onde a gente só sente e faz, a gente perde o maior... eu acredito, né? Isso é uma opinião pessoal, mas acredito que o maior dom do ser humano, que é o poder de raciocinar. Então, pensa num animal. Vamos pensar num leão que tá ali na selva. Ele tá se sentindo ameaçado e aí ele ataca. Então, essa sensação e esse sentimento gera uma reatividade. Gera um reflexo daquele animal que tá seguindo os próprios instintos. Nós, como seres humanos, temos a capacidade de sentir, temos a capacidade de raciocinar com base naquilo que está sendo sentido para depois agir. Então, quando a gente está simplesmente sentindo uma determinada sensação, então você está feliz, ou você está ansioso, você está irritado, ou você está com fome de fato, e você simplesmente vai lá e age sem parar para pensar e raciocinar a respeito daquilo que você está sentindo, você está faltando consigo mesmo, né? Você tá deixando de exercer o seu poder de raciocinar, de racionalizar a tua ação. Então isso faz com que você haja
muitas vezes de forma instintiva e não necessariamente da forma como você racionalmente gostaria de agir, né? Então é muito importante você entender esse conceito do sentir, pensar e agir, e que quando a gente tá nesse modus operandi que a gente sente e age, a gente perde o pensar, né? Então a gente só sente e age, e isso muitas vezes gera uma sensação de arrependimento. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas comem as coisas e elas se arrependem depois. Então, poxa, eu tô aqui no aniversário da minha prima, e aí eu fui lá e comi bolo e brigadeiro e coxinha e um monte de outras coisas, sem pensar em absolutamente nada, e aí eu cheguei na minha casa e eu tô com aquela sensação de culpa horrorosa, porque eu comi um monte de coisa que não necessariamente eu gostaria de ter comido, né? Por quê? Porque eu comi sem pensar. Se eu tivesse pensado verdadeiramente, eu provavelmente não teria comido dessa forma. Vocês estão entendendo até aqui? Ó, Rafael comentou aqui: a grande verdade pra mim é que não animo de cozinhar só pra mim. Nesse caso, acabo saindo do plano. Esse ponto é interessante, Rafael, a gente também vai falar sobre ele, aguenta aí. Deixa eu até salvar aqui, beleza. Eu vou até deixar selecionada essa pergunta, porque ela é relevante, né, pra gente poder entender os gatilhos, o que faz com que a gente coma fora da dieta, pra que assim a gente consiga se manter, entendendo a nossa dificuldade, a gente consiga driblar essa situação. Então vamos lá, uma vez que a gente... Deixa eu pegar aqui os meus tópicos. Uma vez que a gente entendeu que existe essa linha, né, entre o sentir, o pensar e o agir, a gente precisa começar a pensar melhor naquilo que faz parte do nosso padrão alimentar. Então eu tava aqui falando pra vocês sobre padrão alimentar, logo que a gente começou essa live, e não necessariamente todo mundo conhece sobre isso. Então eu quero explicar um pouco pra vocês o conceito do padrão alimentar. Se hoje você acorda de manhã e come pão com manteiga e toma café com leite e almoça arroz, feijão, batata frita e bife e não come nada à tarde, ou come, sei lá, um clube social e janta arroz, feijão, batata frita e bife, esse é o seu padrão alimentar. O padrão alimentar é aquilo que a gente come na maior parte do tempo. É aquilo que a gente come, é o contexto da nossa alimentação. É o que a gente escolhe comer na maior parte do tempo. É o que você tá selecionando ali pra comer o tempo todo, né? Então, esse é o padrão alimentar dessa pessoa. Essa é a sua dieta, né? Esse é o seu estilo de vida. Então, não necessariamente a gente precisa de uma alimentação saudável para ter um padrão alimentar. O padrão alimentar é o que você come aí na maior parte do tempo. Esse conceito está claro? É importante vocês entenderem esse conceito do padrão alimentar para que vocês entendam as outras coisas que serão passadas aqui, para que vocês compreendam também a questão das exceções, o que elas significam, como elas se encaixam aí na nossa rotina e no nosso dia a dia. Vocês entenderam essa parte? Ficou claro? O que é padrão alimentar? Perfeito. Então, uma vez que a gente compreendeu qual é o nosso padrão alimentar, a gente entende o quê? Que o padrão alimentar é aquilo que a gente come na maior parte do tempo. Agora, me explica uma coisa. Como que você vai conseguir manter uma dieta a longo prazo, abrindo poucas exceções, conciliando as coisas que você gosta de comer para poder ter resultado, né? Porque se você abre mão da dieta, você não vai ter resultado. Se o que você come na dieta é um inferno na tua vida, se você não gosta de comer essas coisas, como? Como que você imagina que dentro do teu padrão alimentar você tem só coisas que você não gosta de comer, que você come já pensando da próxima refeição porque aquela refeição tá horrível, ou então que você come muito pouco e você fica com fome, né? Então, como, logo estou com fome, logo eu preciso comer de novo, e aí a fome é um gatilho pra não fazer a minha dieta e o negócio vai virando uma bola de neve. Então, assim, o seu padrão alimentar, ele precisa ser algo que te agrade. O seu padrão alimentar, as coisas que você come na tua alimentação de base precisam ser prazerosas para você. É por isso que quando eu fiz a dinâmica, eu trouxe duas situações. Eu trouxe ali 6 opções de comidas saudáveis. Então a gente tinha fruta, a gente tinha proteína, a gente tinha ovo, salada, vegetais, enfim. A gente tinha ali um conjunto de 6 alimentos que eram mais saudáveis. E a gente tinha 6 alimentos que não eram saudáveis, né? 6 coisas besteirinhas. Esse negócio, a gente fala assim, né? É besteira mesmo. É coisas que a gente come e que não deveria ficar comendo o tempo todo, porque não são coisas saudáveis, são coisas que fazem mal se consumidas em excesso, né? Então usaremos esse critério aqui, esse nome, besteira. Os alimentos fora da dieta.
Por que eu pedi pra você selecionar essas duas coisas? Porque você precisa entender aquilo que mais faz sentido pra você dentro dos alimentos saudáveis. Quais são as suas preferências? Teve muita gente que respondeu lá, salmão e abóbora, eu acho que tinha. Salmão e abóbora. Pô, salmão e abóbora é uma delícia. Mas eu tenho pacientes que não comem peixe. Eu tenho pacientes que não comem abóbora. Então não faz sentido para essas pessoas eu colocar na dieta delas esses dois alimentos. Vocês estão conseguindo entender? Vocês entendem a necessidade da gente colocar dentro da dieta, dentro do padrão alimentar, coisas que você realmente goste de comer? Porque se você não gosta daquele alimento que tá dentro do padrão alimentar, vai ser muito difícil você conseguir manter essa dieta. Vai ser muito difícil você conseguir se manter saudável se você nem gosta daquilo que você tá comendo, entende? Então, independente de você tá querendo emagrecer, de você tá querendo tratar teu intestino, de você tá querendo ganhar massa muscular, né? Passar por um processo de hipertrofia, fazer uma transição de uma dieta onívora para uma dieta vegetariana, você precisa gostar daquilo que você come na maior parte do tempo, entende? Algumas pessoas têm restrições maiores e para essas pessoas a gente vai ter uma diversidade menor de alimentos. E tudo bem, mas ela tem que gostar dos alimentos que ela tá consumindo. Minha preferência é alimentos sem embalagem. Amo comida de verdade. Exatamente. Então, assim, você entende a sua inclinação, as suas preferências. Dentro dessas preferências, né? Dentro dessa comida de verdade, o que você mais gosta? O que você mais gosta de comer? Eu vou pegar aqui meu exemplo. Eu amo comer salmão. Eu amo comer salmão e eu amo comer cortes um pouco mais gordos de carne, tipo uma picanha, um cupim. Eu adoro comer essas coisas. Então, essas são as minhas preferências de comida de verdade. Eu tenho que saber conciliar esses alimentos com as combinações que eu posso fazer para que eu consiga ter um resultado. E aí onde entra a Nutri, não é mesmo? Então a gente vai fazendo as combinações corretas para você conseguir ter um resultado com base nas coisas que você gosta de comer. Então eu adoro mandioca, eu adoro mandioquinha, eu adoro batata doce. Batata inglesa, não sou a maior fã do mundo. Então, entre mandioquinha e batata doce, eu prefiro batata inglesa. E pra mim é muito mais prazeroso se tiver mais mandioca e mandioquinha na minha dieta do que batata inglesa. Então eu consigo compreender quais são as minhas preferências. E quando eu consigo compreender quais são as minhas preferências, fica muito mais fácil fazer uma dieta o quê? Prazerosa. Imagina que delícia é comer as coisas que você mais gosta de comer na maior parte do tempo. Quando você tem uma dieta prazerosa, quando você está comendo as coisas que você mais gosta de comer na maior parte do tempo, você tem vontade de comer outras coisas, obviamente, mas isso é reduzido, porque você está o tempo inteiro comendo coisas que você gosta de comer. Faz sentido? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo compreender? Essa parte aqui tá amarradinha? Porque, gente, é isso. O que você come na maior parte do tempo é o que vai determinar os seus resultados. E se você não gosta do que você come, você não vai conseguir comer aquilo por muito tempo. Logo, você não terá bons resultados. Então, você precisa ter prazer na tua alimentação de base. Você precisa gostar daquilo que você come na maior parte do tempo para que o negócio seja sustentável a longo prazo e para que você não tenha uma predileção tão grande a ficar saindo da dieta o tempo todo. Por quê? Porque a alimentação é gostosa, entende? Eu tenho uma paciente, ela chama Mayra, e ela gosta tanto, mas tanto de fazer aquela dieta dela, ela gosta tanto de comer aquela comida saudável, ela sente tanto prazer em comer aquilo que ela quase não sai da dieta, porque a dieta pra ela é muito prazerosa. Então, óbvio, né, ela tem ali momentos onde ela come uma coisa diferente, ela gosta, mas até quando ela sai da dieta, ela come coisas muito parecidas com as que ela come na dieta, mas ela come isso preparado pra uma outra pessoa, come isso de um restaurante. Vocês compreendem como é importante a gente ter isso dentro da nossa vida, no nosso dia a dia? Ó. Fala pra mim se até aqui ficou claro. Então, esse é o primeiro ponto. Ó, teve uma outra pessoa que falou: eu gosto de comer comida fresca, então nem tudo dá pra fazer no tempo curto. Então no almoço faço marmita, sempre com as mesmas coisas, que não fica ruim depois de descongelar, mas na janta sempre faço fresco. Exatamente. E aí dentro disso a gente tem que se adaptar, né? Então não necessariamente a gente vai conseguir comer uma comida super temperada, super variada,
com várias coisas, com várias formas de preparo diferente, se a nossa rotina é mais corrida, se a gente precisa comer uma comida que já tá meio pronta, né? Então, você tem que compreender também a tua dinâmica, a tua vida, como que as coisas se encaixam aí, pra que a partir disso você consiga se adaptar, né? E entenda que, assim, é muito importante a gente ter, sim, prazer na nossa alimentação, mas antes de mais nada, a gente precisa ser adulto. Entender que nem sempre dá pra gente comer exatamente o que a gente gostaria de comer. Por exemplo, aqui em casa, as minhas preferências são mandioca, mandioquinha e batata doce. E às vezes a gente come arroz e feijão e é uma delícia do mesmo jeito, entende? Então é importante você entender o que você prefere, principalmente pra um dia difícil. Então, poxa, eu tive um dia cheio, eu tô com muita vontade de comer uma pizza, então eu vou dar preferência pra comer uma coisa dentro da minha dieta que seja mais prazerosa pra mim, pra que eu não tenha que comer uma pizza no momento que eu vejo que não faz sentido comer, entende? Então, esses pontos são muito importantes. Compreender esse aspecto é super importante, para que a partir disso a gente consiga entrar no campo das exceções. E a gente vai começar a falar delas agora. Responde aqui pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque parece que a internet deu uma falhadinha. Tá tudo certo? Tô vendo que tem mais gente entrando agora. Então vamos lá. Chegamos no ponto da exceção. Então, uma vez que eu compreendi quais são as minhas preferências... A Erika falou, sou a rainha das exceções. Calma que a gente vai cuidar disso, a gente vai ajustar isso. Então, uma vez que eu compreendi quais são as minhas preferências dentro do meu padrão alimentar, eu preciso compreender quais são as minhas preferências das coisas que eu gosto de comer, fora da dieta, das minhas exceções. Por que as exceções, elas chamam exceções e não padrão alimentar? Porque elas devem ser uma exceção à regra. Qual é a regra? O padrão alimentar. Então, o padrão alimentar é o que eu como na maior parte do tempo e é o responsável pela construção dos meus resultados. Quando isso está bem estabelecido, quando as coisas acontecem exatamente dessa forma, a exceção, ela entra como uma exceção à regra. Ela é muito pequena, ela é ínfima, entende? E quando a exceção, ela ocupa esse lugar, ela não prejudica os meus resultados. Então, continua aqui comigo que eu vou explicar pra vocês como que a gente faz pra colocar a exceção nesse lugar ínfimo, a ponto dele não prejudicar o que eu faço na maior parte do tempo. O pessoal tá comentando aqui. Eu procuro deixar os legumes já cortados na geladeira e assim facilita a vida quando vou preparar. Gosto de preparar de maneiras diferentes porque assim não enjoa. Exatamente. A Elaine é outra paciente minha e ela faz a dieta perfeito. Ela abre as sessões de maneira muito pontual e ela está aprendendo a conciliar, né, essas exceções com aquilo que ela gosta de comer na maior parte do tempo. Ela está se saindo muito bem. Estou orgulhosa. Mas vamos lá. Então, quando a gente entende que o campo das exceções, ele ocupa um espaço pequeno, fica muito mais fácil a gente conseguir designar aquilo que a gente vai dedicar para esse campo pequenininho. Porque pensa comigo, vou usar uma analogia que eu sempre uso com os meus pacientes. Se eu tenho 2 fichas do Playland, quem é da época do Playland? Eu acho que o Playland entrega um pouco a idade, né, gente? Se eu tenho 2 fichas do Playland, 2, eu só tenho 2. E aí eu tenho que escolher 2 brinquedos para usar aquelas 2 fichas. Eu não vou gastar as minhas fichas com qualquer brinquedo. Eu vou gastar as minhas fichas com um brinquedo que realmente vale a pena, com um brinquedo que eu queira muito ir, entende? Pra não simplesmente desperdiçar as minhas fichas. Cara, eu só tenho 2, então eu não posso simplesmente pegar e brincar em qualquer coisa. Minha mãe me ensinava muito isso, né? Porque ela falava, se tem aqui, se você não aproveitar direito, você vai perder. É a tua oportunidade, escolhe bem. Então, a exceção, ela ocupa esse lugar, entende? É uma coisa que você tem que pensar. No começo dessa live, pra quem não pegou a live do começo, eu falei exatamente isso. A gente precisa pensar sobre aquilo que a gente tá comendo, aquilo que a gente tá escolhendo colocar no nosso prato. Se você tá simplesmente usando a tua ficha do Playland pra ir em qualquer brinquedo, qual é o pensamento que você teve a respeito disso? E qual é a chance de você não se arrepender depois de ter ido em qualquer brinquedo, de ter comido qualquer coisa? Entende? Então, a exceção, ela ocupa esse lugar pequeno. Já que ela ocupa esse lugar pequeno, ela precisa ser pensada, planejada, cuidada e, principalmente,
ela precisa ser bem escolhida. Então, se eu tô simplesmente comendo qualquer coisa, uma coisa que eu nem tenho certeza se eu gosto tanto, a chance de eu me arrepender depois é maior, né? Então é por isso que dentro das exceções a gente precisa selecionar aquilo que mais faz sentido pra gente. Como que a gente seleciona isso? Então, esse é um ponto que eu sempre falo, que eu gosto sempre de tratar com os meus pacientes, pelo seguinte motivo. Se você não sabe o que você gosta de comer, qualquer coisa vai servir pra você. Se você não sabe quais são as suas preferências, tanto na alimentação de base quanto nas exceções, você vai acabar comendo qualquer coisa. E aí, esse comer qualquer coisa não vai trazer pra você aquela sensação de plenitude, de tipo assim, nossa, eu abri a minha exceção e o que eu comi estava incrível, estava delicioso, obrigada a Deus. Vai ser aquela coisa, putz, comi isso, tô com vontade de comer uma outra coisa, tô com vontade de, sabe? E aí fica aquela sensação de que aquilo não te basta, entende? Então, o poder de escolha e o senso crítico, o critério para escolher aquilo que você vai comer na exceção é fundamental. Fundamental. Fundamental para que você consiga escolher decentemente aquilo que vai entrar naquele espaço ínfimo das suas exceções. Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Podemos seguir, podemos continuar. Responde aqui para mim. Vou aproveitar e pedir para vocês encaminharem essa live para alguém que você sabe que tá querendo emagrecer, que tá com dificuldade para fazer cocô, já manda para ela, porque isso aqui é fundamental para qualquer objetivo que você tenha. Quando a gente sabe abrir exceções da maneira correta, a gente consegue manter os nossos resultados com muito mais prazer no longo prazo. E é o que eu falo sempre, né, gente? O manter os resultados, ele é fundamental, porque senão o resultado ele tá só passando por você, entende? Você chegou naquele objetivo e de repente ele passou por você porque você não sabe manter. E entender essa questão das exceções é fundamental para essa fase de manutenção. Então já encaminha aí para alguém. E hoje falta 21 dias para o lançamento do IJA. Tô muito animada com o programa de restauração intestinal. Vai ser a formação da nossa primeira turma. E eu tenho certeza que ele vai ser um programa que vai transformar a vida de muitas pessoas. Aqui, ó. A Erika comentou o seguinte. A Erika também é minha paciente. A gente ainda tá nesse processo, né, de mudança desse padrão. É justamente o que ela falou aqui, ó. Facinho, o difícil é mudar esse mindset. A gente já vem trabalhando isso, mas mudar o hábito é complicado. Exatamente. E a gente vai entrar nesse ponto também. Por quê? Porque a mudança de hábito, ela exige constância. Quem assistiu a live passada vai lembrar que eu falei sobre isso. Ela exige você persistir, mesmo que você tenha uma certa dificuldade. Então, não necessariamente você vai conseguir fazer a melhor escolha da tua vida para abrir a exceção todas as vezes. A gente faz, sei lá, acho que faz uns 10 anos. Eu tô com 27 anos agora. Estou com 27 anos agora. Eu comecei a treinar e fazer dieta, eu tinha 14 anos. Né? Então, olha quanto tempo faz que eu já faço esse negócio. E até hoje, às vezes eu como coisa, eu falo, nossa, isso aqui não valeu a pena, entendeu? Então, é um exercício, é um autoconhecimento também, porque você passa a ter contato com alimentos diferentes e você experimenta coisas novas e de repente você vai mudando o teu paladar. Então isso é uma coisa que vai mudando também na gente, né? As nossas preferências. Eu acho importante ter esse entendimento e continuar persistindo em cima disso, apesar da dificuldade que existe, né? É muito uma questão de você ir se acostumando. Mas existem algumas coisas que facilitam o processo, a gente vai entrar nelas agora. Uma coisa que eu gosto sempre de reforçar é que o poder de escolha, ele traz liberdade pra gente. Então, se você não consegue ficar sem comer determinada coisa, você é escravo dessa coisa. Porque o poder de escolha é você poder também dizer não, né? Então é você olhar pra uma coisa que você gosta, mas que você não gosta tanto e conseguir recusar aquilo. Conseguir deixar aquilo de lado. Falar, cara, eu vou pegar aqui o meu exemplo, né? Eu gosto muito de comer, sei lá, brownie. Adoro comer brownie, é um dos meus doces favoritos. E aí tem ali uma possibilidade de brownie, mas eu também adoro sorvete de pistache da Baixo de Latte. É um dos meus favoritos. Se eu tenho que escolher entre uma coisa e outra, eu vou considerar várias coisas pra escolher um ou outro, entende? Agora, se eu não consigo escolher, se eu não tenho a capacidade de escolher, a minha vontade, ela está me escravizando, entende? Porque eu tenho que ser capaz de falar não.
Eu tenho que ser capaz de olhar para aquilo e falar, cara, não faz sentido, não vou comer isso agora, não vou consumir esse alimento porque eu vou escolher outro. Então a vontade, ela não pode te escravizar, entende? O poder de escolha, ele vem justamente para te libertar dessa escravidão que é você não conseguir falar não para as coisas. É você se posicionar, sabe? E não é se posicionar com o outro, é você se posicionar com você mesmo. No sentido de, olha, eu sei que eu gosto de comer brownie, eu também gosto de comer sorvete de pistache, mas eu vou escolher uma coisa ou outra. Da mesma forma que você se posiciona com o teu chefe, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, com a brincadeira sem limite dos amigos. Se você se posiciona com os outros, você também tem que se posicionar com você. E aí, de novo, isso entra no conceito que a gente conversou no prosa digestiva passado. Você precisa acreditar na tua voz, né? Ela precisa ter potência pra você. E isso tudo é uma construção, porque se todas as vezes você marca de ir na academia e você não vai, você combina de beber água, 2 litros de água todos os dias e você não bebe, você combina de acordar em determinado horário e você não acorda, qual a chance de você se dar credibilidade? Se todos os compromissos que você tem com você não cumpre, entende? Então, é uma sucessão de coisas. É um conjunto de pequenas ações, né? Igual a Erika tava falando lá. É um conjunto de pequenas ações que vai fazendo com que a gente se fortaleça, com que a gente mude o nosso hábito. E é um processo, né? Então, esse é o ponto que eu acho importante pensar sobre as exceções. Esse é só um dos pontos. O poder de escolha. Você começar a entender que você tem que ser capaz de dizer não para coisas que não façam tanto sentido. Aí a gente entra num outro ponto, né? Ó, até a Carol comentou aqui, quem faz tudo o que quer torna-se escravo de si mesmo. Exatamente. Então, se você tá sempre atendendo às suas vontades, fazendo as coisas em prol do seu desejo momentâneo, muitas vezes você é incoerente com aquilo que você deseja no futuro e você tá negando uma coisa que é genuinamente importante para você, né? Então, se você quer tratar seu intestino, se você quer emagrecer, isso importa para você. Afinal de contas, você não gastaria dinheiro procurando um tratamento para isso se... Oi, voltamos. Tava tocando meu celular. Então, se você... Até perdi a linha de raciocínio do que eu tava falando. Tocou aqui o telefone, mas enfim. Então, se a gente não consegue, né, dizer não pra gente, se a gente tá sempre vivendo em prol dos nossos desejos, a gente acaba não tendo forças pra construir aquilo que a gente deseja construir no futuro. Por quê? Porque as coisas que a gente deseja construir, que ainda não são palpáveis, elas dependem das ações que nós teremos agora, entende? No momento presente. E isso serve pra quem tá querendo subir de cargo, né, na carreira, pra quem tá querendo ganhar mais dinheiro, pra quem tá querendo mudar o teu corpo, pra quem tá querendo tratar o intestino. É uma coisa que serve pra tudo, né? Pra construir uma família, pra ter um bom relacionamento. É um consenso meio que geral. Então, é importante entender que a gente, primeiro de tudo, não pode ser escravo das nossas escolhas. A gente tem que saber escolher. A gente não pode ser escravo das nossas vontades. A gente tem que saber escolher. A gente tem que ser dotado do poder de escolha. Esse é um ponto sobre as exceções. Dentro das exceções, a gente precisa entender mais alguns pontos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa compreender quais são as nossas preferências. Então, lembra da dinâmica que eu fiz com vocês? Que eu pedi para vocês escolherem dentro ali das coisas que estavam disponíveis? Você precisa conseguir compreender o que você prefere. Então, assim, pega papel e caneta aí e começa a anotar. Você vai pegar uma folha, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. Vai pegar uma folha e vai dividir ela em 3 partes. E aí, numa parte, você vai escrever gosto muito, gosto médio e gosto pouco. E aí, você vai começar a listar as coisas que você mais gosta, que você gosta muito. E aí, você pode colocar umas 3 coisas, 3, 4 coisas ali nas coisas que você gosta muito. Nas coisas que você gosta mais ou menos, você coloca mais umas 3 ou 4 coisas. E nas coisas que você gosta pouco, você coloca ali mais umas 3 ou 4 coisas. Mas eu quero que dentro disso você seja muito categórico. Então, por exemplo, vou fazer a minha lista aqui com vocês. Do gosto muito. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de comer, assim, de coisas salgadas que eu mais gosto de comer é o risoto de pera com gorgonzola do Babington. Isso é uma coisa que eu amo comer na minha vida, amo. E é especificamente o dele. A gente pode ir em restaurantes, a gente, né, enfim, vai na casa de amigos que fazem a mesma receita, mas a receita dele é maravilhosa, é deliciosa. Então, é o meu top 1, assim, de coisas.
É uma coisa que a gente come sempre? Não, né? Não é sempre que a gente faz risoto aqui em casa, que a gente come risoto, é uma comida super calórica, mas é uma coisa que eu adoro comer. Depois, pensando numa coisa doce, eu acho que viria, eu sempre fico em dúvida, né? Entre o brownie ou o sorvete de pistache da Bate de Latte. Mas entre essas duas coisas eu ficaria primeiro com o brownie, depois com o sorvete de pistache da Bate de Latte. Então eu tenho meu top 3 ali, entende? Essas são as minhas coisas favoritas da vida. Coisas que eu gosto mais ou menos. Por exemplo, brigadeiro é uma coisa que eu gosto mais ou menos. Quindim é uma coisa que eu gosto mais ou menos. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Cookie é uma coisa que eu gosto mais ou menos. Tem um cookie específico de um amigo nosso que ele produz uns cookies e são deliciosos os cookies dele. Muito melhores do que dessas lojas, né, de cookies de mercado e de shopping, enfim. E é muito gostoso. Então é uma coisa que eu gosto. Mas entre um sorvete de pistache da Bate de Latte e um cookie, eu prefiro o sorvete de pistache da Bate de Latte. Entre o cookie e um brownie, eu prefiro o brownie, né? E as coisas que eu gosto? Do Deli Roots, esse mesmo. Delicioso! Então, dentro dessas coisas, eu consigo entender quais são as minhas preferências. Agora, se tem uma coisa que eu não ligo na vida, é bolo. Bolo, principalmente esses bolos muito cheios de glacê e de coisa, sabe? Não é a minha preferência. Então, assim, muitas vezes em um aniversário, eu vou olhar, ó, tem um camafeu, que é o meu desses docinhos, é o meu docinho favorito da vida. Então, se tiver bolo e camafeu, eu vou preferir comer o camafeu e provavelmente não vou comer o bolo, entende? Então, eu consigo compreender quais são as minhas preferências. E a partir das minhas preferências, eu consigo selecionar aquilo que faz sentido pra mim. Você tem essa lista? Você sabe quais são as suas preferências? Aquilo que realmente faz sentido pra você? É muito importante ter essa compreensão, porque senão é aquela coisa, você vai chegar no aniversário, aí vai ter lá no aniversário coxinha, brigadeiro, bolo, beijinho, quibe, mini lanche, lanche de carne louca, 1 zilhão de coisas. E você vai acabar comendo de tudo e vai cair naquele conceito de, vou comer um pouquinho de cada coisa. Não coma um pouquinho de cada coisa, de um monte de coisa que não vale a pena. O que você prefere? Gente, já aconteceu de eu sair de aniversário, de eu não comer nada no aniversário, porque dentro das coisas que eu gosto de comer, aquelas coisas não valiam a pena. E eu saí pra comer depois do aniversário. E tá tudo bem, entende? Porque pra mim não faz sentido gastar as minhas calorias com coisas que eu não gosto tanto, só porque eu estou naquele ambiente. E quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Porque muitas vezes a gente fica apegado à ideia de que eu estou no aniversário e eu preciso comer as coisas do aniversário para participar do aniversário. Não, você não precisa. Se você tivesse num churrasco e você fosse vegano, você precisaria comer a carne para participar do churrasco? Não. E aí, só porque você não come a carne, você não vai estar no churrasco? Não necessariamente. Algumas pessoas não vão, né? Mas na maioria, as pessoas vão e elas estão lá pelas pessoas, porque as pessoas são as protagonistas dos eventos, entende? A comida, ela é social, mas ela é um coadjuvante. Quando a gente coloca ela nesse papel, fica muito mais fácil a gente conseguir olhar para as coisas dessa forma. Então, óbvio, é muito... por exemplo, de alpino delicioso. Eu não sou a pessoa mais fã de bolo, entende? Mas, pra mim, fazia sentido comer o boleiro. E eu fui lá e comi. E eu não comi outras coisas diferentes. Eu comi carne e comi o bolo. Eu não comi farofa, eu não comi pão, eu não comi nada disso, entende? Então, é importante a gente entender o que faz sentido pra gente, quais são as coisas que nós vamos escolher comer. Entender esse conceito é muito importante. Entender as suas preferências é muito importante. E às vezes vai acontecer também, por exemplo, nunca aconteceu, mas pode acontecer, de eu ir lá pegar um sorvete de pistache da Bate de Latte e o sorvete não tá bom. Cara, se não tiver bom, eu não vou comer. Simples assim. Mas você pagou pelo sorvete e gastou o dinheiro. Tudo bem. Paguei pelo sorvete, gastei o meu dinheiro. Eu não sou descarte, entende? Se aquilo não tá bom dentro do meu paladar e do meu critério, eu não vou comer uma coisa que não faz sentido, só porque eu paguei por ela. Então, óbvio, tem situações, mas dentro dessa situação, estamos falando de um sorvete, lembre-se disso, é o que faz sentido pra mim. Já aconteceu, inclusive, mostrei aqui pra vocês de uma situação que a gente foi num bar, eu pedi um gin, o gin estava horroroso, pedi pra arrumarem o gin, ficou pior ainda, e eu paguei e não bebi.
Por quê? Porque eu me recuso a gastar calorias com coisas que não fazem sentido, entende? Então é importante ter esse senso crítico de você saber o que é uma coisa de qualidade, de um padrão excelente dentro dos teus critérios, para que a partir disso você consiga selecionar aquilo que faz sentido para você. E aí aqui, ó, vamos ver aqui alguns comentários. Eu tenho mais 3 pontos para falar, pra gente poder finalizar. Exatamente, ó. Adquirir calorias com coisas gostosas é uma questão de prioridades, né? De você priorizar a sua saúde, exatamente. A Elaine falou aqui, sim, eu nunca me imaginei comendo antes de ir a uma festa. E hoje eu já vou às festas preparadas. Faço a minha refeição antes e tá tudo certo. Exatamente. E quando você faz a tua refeição antes, você ocupa um espaço dentro da tua barriga. E aí quando você chegar lá, você não vai se alimentar da exceção, entende? Eu já ia falar disso agora, mas é isso. Você não tem que se alimentar da exceção. Você tem que fazer com que a exceção ela seja algo prazeroso pra você desfrutar dela. Não pra você matar a tua fome, senão você sai comendo igual um doido. E aqui, ó. Tem um corpo treinado, treine pesado, com técnica, treine para sempre. Além de evitar demência e ter autonomia na velhice, dá pra abrir exceções sem neura. É isso mesmo. É só voltar para o plano alimentar e depois continuar treinando. Ah lá, ela falou, come coxinha de festa assim. É isso, então você tem que saber aquilo que faz sentido pra você e, né, aprender a ter espaço. Dentro disso a gente tem, né, falando de exceções, a gente tem três pilares, né, um outro conceito que é dividido em 3 pilares, que diz respeito à frequência, quantidade e qualidade da exceção. Então lembra que eu falei que a exceção ela tem que ocupar um lugar de exceção dentro da tua alimentação de base? O padrão alimentar é o contexto, é tudo que você come na maior parte do tempo. Então aquele padrão alimentar ele tem que estar lá bem estabelecido, bem escolhido, que te nutre, que te alimenta. E aí dentro das exceções a gente segue esses 3 pilares: frequência, quantidade e qualidade. A frequência diz respeito à frequência, ao número de vezes que você abre uma exceção dentro da tua dieta. Então não adianta, gente, vamos ser muito sinceros aqui, não adianta falar que você abre uma exceção se você abre uma exceção todos os dias. Isso não é exceção, isso é a regra. Então, se todos os dias, depois de almoçar, você come uma fatia de bolo, então a fatia de bolo ela faz parte do teu padrão alimentar. Isso é adequado? Não. Mas ela faz parte, entende? Se você come algo todos os dias, aquilo faz parte do padrão, não é exceção. Então, a exceção ela tem que respeitar um limite de frequência. Qual é esse limite? Depende de vários fatores. Para a maioria dos meus pacientes, a gente estabelece um limite de 2 a 3 exceções no máximo. Não mais do que isso, porque mais do que isso também não faz sentido, né? A gente não tem que passar o final vamos colocar aqui no final de semana, sábado e domingo, você faz 8 refeições. Se das 8 refeições, 4 você come fora, então metade do teu final de semana você tá fora da dieta. E acho que já não faz sentido. Agora, 3 exceções, 2 exceções é muito menos, entende? E dependendo se você tá seguindo mais os outros 2 critérios, o impacto disso é reduzido. Então, a frequência com que você abre essas exceções ela é muito importante. E aí, de novo, é por isso que você tem que escolher muito bem, né? Porque se você tem 2 oportunidades de comer fora da dieta, você vai comer qualquer coisa? Não, você vai comer uma coisa que realmente faça sentido, uma coisa que realmente tenha qualidade pra você. Então, você não vai abrir a tua exceção comendo salsicha feita na água velha. Você vai comer uma coisa que realmente seja gostosa. Cara, você tem 2 chances, 3 chances em alguns casos. Para pacientes que treinam muito, que, né, gastam um monte de caloria, dá pra abrir 3 exceções sem prejudicar. Então, depende do caso, né? Mas, via de regra, 2 exceções. Você pode fazer uma na sexta e uma no domingo, uma no sábado e uma no domingo, 2 no mesmo dia, se for o caso. Mas respeitando isso, sabendo que você tem 2 oportunidades de comer uma coisa que você gosta muito. É por isso que aqui tá escrito, não é comer de tudo. É comer o que você gosta mais. Porque o critério de seleção, ele é também importante. Então, falamos da frequência, quantidade. Presta atenção. Vamos lá, uma coisa lógica. Assim, ó. Se eu tô comendo uma fatia de bolo todos os dias, eu dividi essa fatia de bolo em 7. Então, eu demorei 7 dias pra comer um bolo inteiro. No fim das contas, você comeu um bolo inteiro em 7 dias. O mesmo bolo, se você consumir ele em um dia, você vai ter o mesmo consumo calórico desse um bolo durante uma semana. A gente contabiliza as calorias da semana, né? Do dia. E no final das contas, a gente faz o déficit semanal.
O bolo foi consumido da mesma forma. Então, assim, não adianta você comer um monte de fatia fracionada e não respeitar a frequência, da mesma forma que não é pra você comer uma porção gigante. Não adianta comer porções gigantes, você precisa cuidar do tamanho da porção. É por isso que os meus pacientes, eles são treinados a consumir porções adequadas, a comer muitas vezes. Tinha uma paciente minha, Marcele, que ela falava assim, eu tenho que comer pra comer. É exatamente isso. Você come a tua refeição da dieta, o teu padrão alimentar, pra poder abrir exceção. Porque aí você não vai se alimentar da exceção, você vai comer muito menos, entende? Então, quando eu entendo esses critérios, fica muito mais fácil eu conseguir ter espaço pra comer as coisas que eu gosto. Imagina se eu chego pra comer um sorvete de pistache da Bate de Latte e eu tô morrendo de fome. Eu vou querer pedir aquele cone gigante com 2 bolas, 3 bolas pra encher a minha barriga de sorvete. Cara, não faz nenhum sentido. A exceção é pra você degustar, não é pra encher a tua barriga. Então, a quantidade é importante. Qual é a quantidade ideal? A quantidade do bom senso. E eu espero pelo menos que as pessoas tenham bom senso, né? Então, ó, tô vendo aqui que tem um pessoal, a Jennifer falando, eu comia muito. É isso, não precisa comer muito. As pessoas, elas comem muito porque elas não pensam sobre o que elas comem. Elas comem muito porque elas só enfiam a comida na boca, continua falando, vai fazendo outras coisas e quando vai ver, comeu um monte de coisa porque ela nem pensou, ela nem mastigou, ela nem respirou. Pra você sentir o sabor da comida, você precisa respirar enquanto você come. Entende? Olha isso, um pote de sorvete inteiro. Gente, é muita coisa. Imagina, 1 litro de sorvete é muita coisa. Cheio de gordura hidrogenada ainda. Meu Deus, nem é uma coisa que vale tanto a pena assim. Então, é importante que vai comer, senta, coloca a comida, presta atenção. Coloca a comida na boca, mastiga e respira, mastiga e respira, mastiga e... Por que a nossa mãe falava pra gente tampar o nariz quando vai tomar dipirona? Porque quando você tampa o nariz, você não respira, você não sente tanto gosto daquilo que tá sendo consumido. Da mesma forma que se você tá só colocando a comida na boca, mastigando igual o teu nariz, nem mastiga direito, o estômago sofre pra digerir a comida, você não tá sentindo gosto. E aí, quando você não sente o gosto, você tem a sensação de que você não comeu, entende? Então, assim, é fundamental você prestar atenção, mastigar, saborear, desfrutar. Se você não almoçou ainda, faz isso agora com o teu almoço. Desfrute da refeição, independente do que você tá comendo. E aí, de novo, a gente volta no conceito que eu falei no começo dessa live. Você precisa gostar das coisas que você come no teu padrão alimentar. Porque esse prazer, se você gosta, você vai ter ele o tempo todo. Deixa eu aproveitar pra responder algumas perguntinhas aqui. A Dani tá falando assim, ontem comi minha panqueca de banana normal à tarde e quando fui comer a fatia do bolo não consegui comer nem metade. Imagina, Dani, se você não tivesse comido a panqueca e tivesse comido o bolo todo. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu vou abrir uma exceção, então eu não vou comer nada pra poder abrir a exceção. A pessoa chega lá morrendo de fome igual um doido e come o dobro da exceção que ela comeria. Cara, não faz sentido. É muito mais caloria que você vai comer na exceção do que você comeria na tua dieta. Do que se você comesse um pratão de salada e vegetal com uma porção de frango, de carne, de ovo, sei lá, e deixasse o estômago forrado, cheio, pra depois poder pegar e abrir a exceção, entendeu? Então, a lógica tá perfeita, Dani. Ó, a Jennifer perguntou assim, Cat, mastigar mais devagar ajuda a aumentar a sensação de saciedade? Sim, primeiro porque você passa mais tempo mastigando, né? Então a gente tem todo o estímulo neural ali da mastigação. Então o corpo, ele entende que aquele alimento está sendo processado do que quando você simplesmente mastiga. Fora que você auxilia todo o processo digestivo. Então a digestão, ela começa no nosso cérebro, né? A gente tem ali toda a parte da digestão cefálica, da gente olhar para a comida, começar a salivar. É muito importante isso, gente. Vocês não têm ideia. Nossa saliva, ela tem amilase. A amilase, ela faz parte do processo digestivo do amido. Então, é importante que você estimule essa salivação olhando pra comida, sentindo o cheiro, né? Eu sei que nem sempre a gente tem muito tempo pra fazer a refeição. Mas quando a gente tem tempo, é importante
prestar atenção nisso. Então a mastigação ela começa a acontecer, a gente diminui ali, né, os pedacinhos e o alimento ele já cai pré-digerido dentro do nosso estômago, todo quebradinho. Se a gente não mastiga direito, o estômago sofre muito para poder fazer a digestão dessa comida. Fora que você tem que trabalhar mais o pâncreas, né? O pâncreas precisa trabalhar mais também, o fígado, toda a parte de produção enzimática que a gente tem ali, que participa do processo químico da digestão, acaba sendo sobrecarregado se a gente não mastiga direito. Ó, Rafael falou assim: revisar um e-book seu com dicas para as festas de final de ano me fez ter uma consciência absurda sobre... é verdade, esse e-book ele é ótimo, sobre reconhecer os tipos de fome e fazer boas escolhas conscientes. É exatamente isso. Que legal, Rafa, que você tem esse e-book ainda. Foi um e-book que eu produzi para festas de final de ano, um material muito bacana. Não sei se eu posso disponibilizá-lo para vocês, hein? Vou pensar a respeito disso, talvez para quem estiver... para quem estiver lá no nosso grupo de aviso, comenta aqui que se vocês têm interesse que eu posso avaliar a possibilidade. Mas só pra gente poder finalizar aqui, então a gente falou da frequência, a gente falou da quantidade e, por fim, da qualidade da exceção. Cara, a qualidade da exceção é importante, porque lembra, não se esqueçam da Catarina criança que ia no Playland, que só tinha 2 fichas pra brincar, lembrem-se disso. Se você só tem a oportunidade de abrir 2 exceções na semana, não é pra você comer salsicha feita na água velha. É pra você comer uma coisa que seja prazerosa. Lembra da lista que vocês fizeram? Da listinha que eu pedi pra vocês fazerem? Pega essa lista e aí você vai avaliar. Se você não colocou um lugar específico, se não é uma coisa que você prepara você mesmo, eu quero que você avalie cuidadosamente aonde seria o local onde você poderia comer o melhor desse preparo que você colocou ali. Então, qual é o lugar em São Paulo que tem o melhor brigadeiro do planeta, o melhor brigadeiro de São Paulo? Brigadeiro é uma coisa que você gosta de comer, então aonde tem o melhor brigadeiro que você pode comer na sua vida? É nesse lugar que eu quero que você vá. Obviamente, né? Se for uma coisa que cabe no teu bolso. Então, qual é o melhor lugar, né? Que é dentro da tua realidade que você pode ir? Aonde você pode encontrar o melhor que São Paulo, que a tua cidade, que o país tenha pra te oferecer, entende? É lá que eu quero que você vá. Não é pra você comer brigadeiro com gosto de manteiga, sabe? Engordurado. Se você gosta de brigadeiro, então coma um bom. Eu gosto de brownie. Qual é o lugar de São Paulo que vende o melhor brownie que você pode comer? Essa é a ideia, entende? Para que a exceção ela vale a pena para você. Quando vocês começarem a executar isso, a entender qual é a preferência que você tem das coisas que você gosta de comer dentro do teu padrão alimentar e para as tuas exceções, quando você conseguir entender que muitas vezes a gente vai ter situações, né? Nós teremos situações ali onde o ambiente ele vai ser favorável a sair da dieta, né? Abrir uma exceção, mas você compreende que aquilo não vale a pena e que depois você pode ter espaço para comer uma coisa que realmente faça sentido, as coisas mudam, gente. Porque você não vai ficar com aquela sensação de eu não posso comer as coisas. Não, você pode comer. E você pode comer muito bem. Você pode comer muito bem. Você só precisa aprender a fazer escolhas e parar de ser escravo, né, das tuas vontades, ali daquele desejo momentâneo, da pressão social. Muitas vezes as pessoas comem porque elas estão com fome. As pessoas comem porque elas querem pertencer. Então tá todo mundo comendo, eu tenho que comer também, sabe? Mas a gente precisa pensar mais fora da caixa. A gente precisa ter um olhar diferenciado pra isso, pra que a gente consiga estar sempre fazendo boas escolhas e comendo aquilo que faça sentido pra gente. Ó, o Rafael comentou mais uma coisa aqui. Eu enchi o prato de comida e tudo. Não gosto de desperdiçar comida. Continuava comendo mesmo estando satisfeito. Quase como um bicho na selva que come pra ter reserva. É exatamente isso. Esse negócio de encher o prato de comida é perigoso, porque a gente vai alterando a nossa percepção de saciedade. E a gente come, pensa que assim, essas neuroassociações, elas são criadas desde quando a gente era criança. A gente sentava na mesa e a mãe pegava e falava assim, você só vai levantar daqui quando você limpar esse prato. E aí você limpava o prato mesmo sem aguentar, porque você queria sair da mesa, né? Então, se você tem filhos hoje, não faça isso com teus filhos. Isso é horrível. Isso cria adultos que comem desenfreadamente, que não têm percepção nenhuma de saciedade. Então, é importante você respeitar os seus limites de saciedade, até para que você não desregule isso. E quando você esteja comendo uma coisa que você gosta de comer, você também tem a sensação de saber parar, né?
A Bia comentou aqui, tem aqueles atos de comer para esconder emoções. Bia, falei disso no começo da nossa live. Quando a gente come para esconder as emoções, a gente tá comendo de forma inconsciente. Então a gente não tá comendo porque a gente entendeu o que a gente quer comer ou porque a gente tem que comer. A gente tá comendo porque a gente precisa desafogar algo que a gente tá sentindo. E nessas situações a gente não para pra pensar sobre a ação, sobre o comer em si, entende? Então é trabalhar o consciente para que estejamos cada vez mais atentos e naquele momento de racionalização para a gente conseguir exercer isso com mais frequência, né? Acho que esse ponto é bem importante. Aí eu até queria contar para vocês que dentro do IJA a gente tem um módulo inteiro, o módulo chama lapidação. É um módulo inteiro para falar só sobre comportamento. E aí eu desenvolvi várias aulas, né? Pensa que o IJA é um programa de restauração intestinal, então ele tem uma dieta específica, né, para tratamento intestinal, tanto para quem tem constipação, quanto para quem tem diarreia, quanto para quem sofre de acúmulo de gases, distensão abdominal, aquela sensação de estufamento. Então a gente tem uma dieta específica para seguir, só que é o que eu falo para as meninas, a gente vai seguir essa dieta por 8 semanas. Eu preciso que elas aprendam a abrir as sessões da forma correta. Porque imagina, em 8 semanas a gente consegue conquistar o resultado e depois, né? Como é que as coisas ficam depois? Como que você vai conseguir manter esse resultado depois? Então foi pensando nisso que eu desenvolvi um módulo inteirinho só para falar sobre comportamento alimentar. Trouxe vários exercícios, vários processos de lapidação de fato, para que a gente vá trabalhando o comportamento. Tem uma aula muito legal que chama Bote Salva-Vidas, para que elas possam assistir todas as vezes que elas estiverem com dificuldade para conseguir seguir a dieta. Acho que vai ser um processo transformador. Dia 18/9 nós teremos a abertura da primeira turma. Então, sobre essa temática da nossa aula de hoje, era isso que eu queria dizer, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, que tenha sido um conteúdo transformador. E eu quero que vocês comentem aqui qual que foi o maior insight da nossa aula de hoje. Eu fiquei muito feliz de falar desse tema. Inclusive, quem tiver aqui, já manda aqui pra mim. O que você gostaria que a gente falasse na próxima quarta? Qual é um tema que você gostaria de ver por aqui? Já manda aqui pra mim. Eu tô pensando em abrir uma caixinha de perguntas hoje. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também lá pelo Stories, né, do Instagram. Mas adorei a companhia de vocês. Pra quem não conseguiu assistir tudo, eu vou deixar disponível o link pra vocês entrarem no nosso grupo de avisos e essa aula vai ficar disponível lá, tá? Eu vou disponibilizar essa aula no nosso espaço secreto pra vocês poderem ter acesso à aula toda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima quarta no nosso Prosa Digestiva.